Bom dia, meu nome é Érica Carneiro e eu vou apresentar aqui hoje um mini projeto sobre aplicações da álgebra linear na engenharia civil, mais especificamente utilizando o nosso primeiro assunto da disciplina, que é matrizes e suas aplicações. Esse trabalho ele foi feito com a colaboração minha, Érica Bezerra Carneiro, aluna de Engenharia de Minas, da UFBA, e Vinícius Carvalho de Andrade, que é aluno de Engenharia Civil da UFBA. Aqui nós vamos abordar sobre algumas situações em que o uso do conhecimento de matrizes ele nos ajuda a resolver problemas simples de construção civil, utilizando a montagem de matrizes, a multiplicação entre matrizes e o uso da transposta de uma matriz. Antes de mais nada, é importante definir o que é e para que serve uma matriz. Então, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. A função das matrizes, de forma geral, é relacionar dados numéricos. Então, um sistema matricial é utilizado em sua forma mais comum para a resolução de sistemas lineares de N equações e N incógnitas. Por isso, o conceito de matriz ele não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Um dos subtópicos que utilizaremos aqui para resolver o nosso problema é a multiplicação entre matrizes. O produto de duas matrizes ele é dado relacionando as linhas da matriz B, né, nesse caso, com as colunas da matriz A, fazendo a multiplicação entre os termos da linha de B e os termos da coluna de A, e somando esses produtos, né, formando assim uma nova matriz, que a gente pode chamar de uma matriz C. Né? É importante lembrar que, para que o produto entre essas duas matrizes exista, o número de colunas da primeira matriz ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Né? O segundo subtópico que nós vamos utilizar é sobre a matriz transposta. Então, dada uma matriz B do tipo M por N, chama-se transposta de B a matriz que se obtém trocando-se ordenadamente as linhas pelas colunas de B. Então, aqui no exemplo, a gente pode notar que a primeira linha corresponde à primeira coluna da matriz original e a segunda linha à segunda coluna, também da matriz original. Pronto, agora que a gente já introduziu os tópicos que vamos utilizar, vamos ao nosso problema em si. Nesse problema, um construtor tem contratos para construir 3 estilos de casa: moderno, mediterrâneo e colonial. A quantidade de material empregado em cada tipo de casa é dada pelos seguintes valores. Então, a questão nos dá os valores, né, para a casa moderna, que são 5 unidades de ferro, 20 de madeira, 16 de vidro, 7 de tinta e 16 de tijolo. Os materiais para a casa do estilo mediterrâneo, que são 7 de ferro, 18 de madeira, 12 de vidro, 9 de tinta e 21 de tijolo. E os materiais necessários para a casa do estilo colonial, que serão 6 unidades de ferro, 25 de madeira, 8 de vidro, 5 de tinta e 13 de tijolo. Então, a primeira pergunta é: se ele vai construir 5, 7 e 12 casas do tipo moderno, mediterrâneo e colonial, respectivamente,
quantas unidades de cada material serão empregadas. Para resolver esse problema, consideraremos o número de casas que serão construídas como uma matriz A, né, de 1 por 3, e a quantidade de materiais empregados em cada tipo de casa como uma matriz B, de 3 por 5. Fazendo a multiplicação entre as duas matrizes, encontramos uma matriz C, na qual suas entradas são as quantidades dos materiais de ferro, madeira, vidro, tinta e tijolo que vão ser empregados na construção, né, respectivamente. O segundo questionamento, ele nos informa os preços por unidade, né, de ferro, madeira, vidro, tinta e tijolo e pergunta qual seria o preço unitário de cada tipo de casa. Então, para responder a essa questão, consideraremos os preços por unidade de cada componente como uma matriz H, de 1 por 5. E resgataremos novamente aquela matriz B, que representa a quantidade de cada material necessário para a construção de cada casa, né? O preço unitário das casas do tipo moderno, mediterrâneo e colonial, eles vão estar representados nas entradas de uma matriz F, que vai ser o resultado do produto entre H e a transposta de B, né, que a gente chamou aqui de E. Sendo assim, o preço unitário da casa moderna vai ser de 492, a da casa mediterrânea de 528 e a colonial de 465. Agora, na última pergunta, nos é questionado qual será o custo total do material empregado. Então, será dado pelo produto matricial de F pela transposta de A, que vai nos dar, assim, o custo total da construção, que será de R$ 11.736. Bom, esses foram os problemas que nós escolhemos abordar aqui, que são problemas bem simples, né, mas muito comuns de se encontrar, e que o uso adequado do conhecimento das matrizes, né, e suas aplicações facilitam muito, né, na resolução desses problemas. Então, aqui a gente listou os devidos créditos sobre a participação minha e de Vinícius, né, na construção do projeto, e aqui as nossas referências utilizadas. E então é isso, professora, obrigada e bom dia.